falar já aqui do Vasco que o amigo falou. O Vasco perdeu de 4-1 pro time amador da Venezuela e tomou uma virada do minúsculo Vitória. O que você Pô, quer Lucas, eu vou te falar uma parada. O cara falou aqui, ó. Tem algo de errado naquele suposto clube e vocês sabem o que é. A gente sabe. Eu fiz um corte do Vasco, postei lá no canal, acho que eu marquei de você, né? Marquei você lá. E você posta lá no YouTube os cortes do Vasco. Sim. Eu tava olhando, eu acho que o último mês, para as últimas 3, 4 semanas, foi só falando coisa do Vasco, de desgraça a gente tendo que zoar aqui o Vasco, pô. Quando que vai acabar isso? É cansativo até pra... Ah, cansativo. Porque assim, aqui, tudo é no natural, tudo é espontâneo. A gente não consegue ficar arquitetando que a gente vai falar do Vasco. Então, parece que os cortes se tornam sempre a mesma coisa, porque já não tem mais o que falar do Vasco. Verdade. Toda semana o Vasco dá um motivo pra gente chegar aqui e escorraçar eles, pô. Pô, igual o Fluminense, às vezes a gente zoa, igual hoje. Eu já vim fazer uma crítica ao Fluminense, ao Renato Gaúcho. Não quis zoar hoje, já quis fazer uma crítica mais construtiva. Agora, o que eu vou fazer aqui a respeito do Vasco? Zoar de novo? Zoar de novo? Toda semana eu vou ter que chegar aqui zoando o Vasco? Porra, cara, que time patético, time ridículo. Toda vez é isso, perde. Pra que poupou contra o Palmeiras? Pra tomar de 4-1 de um time venezuelano. Porra, foi uma derrota assim, vexatória. Nenhum time brasileiro na história. Eu tô falando de todas as competições internacionais, quer dizer, Ponte Preta já jogou competição internacional, Guarani, Ipatinga. Lembra do Ipatinga como a Copa do Brasil jogou? Paulista. Todos esses times aí jogaram competição internacional e não tomaram 4 de um time venezuelano. Não sei falar essa porra de venezuelano. E o Vasco tomou, pô. Você sabia que o Botafogo ganhou do Carabobo e era um time totalmente ridículo? Ridículo, Carabobo. Eu acho que o Carabobo foi campeão venezuelano. Então o Vasco perdeu com o clube venezuelano que não foi nem campeão. Tomou 4-1. Pô, vou te falar uma parada, mano. Cara, eu acho que o Carabobo perderia pro Volta Redonda hoje. Vou te falar, o estádio dos caras é inferior ao estádio do Raulinho de Oliveira. Você viu a transmissão? Não vi, pô. Pô, tinha... Veio. Pô, tinha um colégio atrás do estádio, pô. O estádio é playground, pô. O estádio- Tem vários campos assim, eles alugam pra jogar ali. Mano, o estádio... É R$100, pô. O estádio horário. não era fechado não, de arquibancada não, pô. Atrás do gol tava tudo aberto. R$100 o horário, pô. Sério, O estádio. pô? R$100? R$100 Tá maluco? Ih, não, né? 100 Mas reais. não, tá falando, lá é o quê? Qual moeda? lá- Lá é peso, não? Tá Lá maluco? A hora lá era 12h50, rapaz. Você tá maluco? não, papo 12h50 o horário lá, pô. Do estádio. Eu não sei qual a moeda lá da Venezuela, acho que é peso, Ah, coitado Venezuela. Não quero nem falar aqui pra não... a gente não esse negócio sabe. de bia, que dá xenofobia, essas coisas de bia aí. Mas eu sei que é mais ou menos, Os caras lá deve tão- bater uns 12,50 a hora. Os caras lá mal comem, coitado. do Ícaro, fez outro superchat aí e comentou agora. Pô, até que enfim, o moleque. Ele comentou, agora ele falou, pô. Daqui a pouco a gente vai falar. Ele é fechamento Vamos do funcionar Ícaro. no Vasco. Vamos falar aqui do Vasco. Aí, assim, o Vascaíno e a galera que pede pra falar do Vasco aqui. Eu já não tenho mais muito o que ficar falando desse time. Eu acho que todo mundo que já cansou de falar, o Norton de esculachar, o DJ de zoar. Eu tava lendo, cara, que cortezinho do dia que o DJ fala aqui. O navegador Vasco da Gama. Olha quanto tempo tem isso, cara. É mesmo, e continua no mesmo Olha nível. só, e o time continua, cara. Pô, já enterramos o Vasco. Já aqui ao enterramos o vivo. Vasco, porque olha só. Fizemos e velório tem do mais de um ano Tem mais que a de gente um enterrou o ano, Vasco. Verdade. Você nem era da resenha ainda. Exatamente. É um time que vive assim. Pra mim, cara, foi o que eu falei. Eu vou pra finalizar minha parte aqui. Eu não vou mais tratar o Vasco como grande, não, pô. Chega. Pra mim, a gente tem que começar a tratar o Vasco da maneira que ele é. Pra mim, time médio virando pequeno. Ah, cara, vai chegar uma hora aqui que a gente vai ter que substituir o Vasco pelo Volta Redonda. Porque eu acho que o Volta Redonda tem dado mais alegria pra sua torcida do que o próprio Vasco. Mesmo ele tá numa posição ruim lá na segunda divisão. Então, assim, é chato mesmo, cara. O que nos resta é só orar pelo Vasco. Porque você chega no torcedor do Vasco, meu irmão, você vai zoar ele, eles aceitam. Os próprios torcedores do Vasco estão zoando o outro. Chega aqui a Carlinha aqui. Pô, meu irmão, o status dela é só ela mesmo se zoando, cara. Imagine isso, cara. Meu irmão, eu acho que psicologicamente o Vasco hoje faz muito mal aos torcedores. Que tem muita gente que vive disso. Tem muita gente que, porra, durante o dia só quer saber de Vasco, essas paradas. O comércio também, igual lá São Cristóvão lá. Então, assim, o que o Vasco tem feito pros seus torcedores, né, por toda a sua grandiosidade, né, que tinha, agora não tem mais, tem feito muito mal, mano. Eu acho que se um dia eles conseguirem sair desse limbo aí, meu irmão, tem que pagar um psicólogo pra cada torcedor aí, porque é demais. E é aquilo que o Sérgio falou. A verdade é a seguinte, não tem mais graça zoar o Vasco. Perdemos a graça. Não tem ânimo nenhum. É igual, por exemplo, tá chegando no nível de Fluminense. A gente nem fala muito de Fluminense, que é chato. E o Vasco tá nesse patamar aí, mano. Não tem mais graça zoar o Vasco.
O estado de pena. Cara, eu Pena, acho que pena. Ô Sérgio, o Lucas, DJ, vocês, se tivessem Eu sou um cara, tenho um problema com o Sérgio. Você me contrataria pra tua empresa? Sabendo que eu sou funcionário que você contratou, tá no seu time tentando ajudar, você me contrataria? Sabendo que eu tenho problema com o Sérgio? Não. Não. Aí o que a porra do Pedrinho faz? Contrata o Diniz, sabendo que ele tem problema com o Tietê. É verdade. Caralho, meu irmão. Que isso, cara? Amador. O Vasco saiu do profissional e tá no amadorismo. O Vasco, agora com contratação, o Pedrinho contratou o Diniz. Ele assinou a queda do Vasco pra segunda divisão. Será que isso é mal de Pedrinho? Porque o do Cruzeiro fez a mesma bosta. O mal do futebol se chama Pedrinho. É, pô, é mal de É Pedrinho. Pedrinho. E outra coisa que você falou é verdade. Um fez a Ano harmonização passado- na série e botou na cara. Ano passado, quem tirou o Vasco da mão na 777 foi o Pedrinho, irmão. Prometendo melhoria pro Vasco. É mesmo. Eu vou falar, o desempenho do Vasco com o Pedrinho é pior, pô. É, muito ruim É mesmo. pior, pô. Não sei se é dado estatística. Não, mas, tipo assim, na mesma rodada do ano passado eles estão na mesma posição. Não, tudo bem, A gente. mesma Mas posição eu tô do falando ano de sofrimento, pô. Tô falando de sim, sofrimento. com certeza. Ó, na mão do Pedrinho, que foi aquela goleada pro Flamengo, não foi? Foi mesmo, 6x1. Aquele 6x1. Foi na mão do Pedrinho. Foi. O Vasco tomou uma goleada, irmão, ridícula pra um time venezuelano. Que isso, É irmão? mesmo. Tudo na mão do Pedrinho. Entendeu? São trocas de treinadores absurdas. São o. Porra, eu ia falar um bagulho que eu nem posso falar, mano. O bagulho do Paê aí. Até o jogador pro Vasco. E o Paê! E o Paê dá um cozinho! O bagulho do Paê. Então, assim, as paradas, Ramon, do Pedrinho, cara. O Pedrinho é o assassino do Vasco, é o Pedrinho, pô. Como que é a música? O Pedrinho é o maior assassino do Vasco. O Pedrinho é o maior assassino do Vasco. Porque o Pedrinho, irmão. Chama Samu! Chama Samu! Deixa eu dormir! Porque, tipo assim, Ô, Kaique. meu irmão, Vai pra carreira. uma coisa é você tá fudido e você aceitar. E você já tá fudido. Uhum. O Pedrinho deu uma esperança pro Vasco. Vou te falar uma O parada. Pedrinho deu uma esperança pro Vasco e fudeu uma vez no Vasco. Vou concordar com o Lucas aqui. Aquela declaração dele de 8 melhores elencos do Brasil foi muito irresponsável, cara. Porra, mano. E ele sustentou aquilo ali um tempão ainda. Maluco. Ficou falando que 8 melhores elencos do Brasil. Aquilo ali iludiu muito o torcedor vascaíno. Mas era da Exatamente. Série B. Não, ele falou. Cara, de onde que ele tirou que o Vasco tem 8 melhores elencos do Brasil? Tem, mano. Cara, mas Se você olhar- ali é a mãe do filho feio, pô. Não, meu filho é bonito. Meu filho é bonito, mano. Cara, É a mãe do filho feio. Deve ser esse O negócio Pedrinho- de coach pra poder estimular o time. É. O Pedrinho- Ele tá vendo algum Pablo Pedrinho- Marçal, essas O paradas Pedrinho assim. prejudicou o Vasco, o Pedrinho prejudicou ele mesmo. É mesmo. O Pedrinho nunca mais vai ser o mesmo depois que ele passou da presença do Tá Vasco. maluco? Exatamente. Tô Nunca falando, mais. O que ele vai levar. Agora tô falando sério, fora do personagem. O que ele vai levar de trauma dessa gestão, irmão? Né? Lembra que ele queria entregar um cargo um tempo atrás? Que os caras ameaçaram a família dele? Foi Beto Dinamite, cara. Foi presidente lá, saiu. Porra, mano. Nunca mais nada. Então, assim. Mas o prestígio que ele tinha quando ele comentava. Não era melhor ser futebol. O Pedrinho era um dos melhores comentaristas que falava, mano. Ele tinha Hoje o Pedrinho prestígio. mudou, pô. A figura do Pedrinho agora é odiosa, pô. Pô, esses influenciadores do Vasco aí, eles não falam. Eles não falam abertamente porque eles têm uma mídia muito grande. Mas Casemiro, outros caras aí, dá pra ver na cara dele que eles estão odiando o Pedrinho, pô. Tu viu? Odiando. Eles Exatamente. tiraram o prestígio que ele tinha de jogador de futebol e agora estão, porra, perdendo. O Roberto Dinamite meteu essa furada aí. Muitas pessoas hoje nem respeitam mais o Roberto Dinamite por causa da presença do Vasco. E agora o Pedrinho foi pelo mesmo caminho. Irmão, olha só onde o Vasco entrou. Uma cidade quer comprar o Vasco. Como assim? Maricá quer comprar o Vasco. Quaquá. Prefeito Quaquá. É, pô. Maricá quer comprar o Vasco. Aí tem o fundo soberano da cidade lá, tem mais de 2 bilhões, eles querem investir no Vasco. Olha só, uma cidade, irmão. Qualquer um pode comprar aquela merda. Ele entendeu isso, qualquer um pode comprar essa merda. Ah, tem 2 bilhões aqui. Irmão, 2 bilhões pra uma cidade é nada, pô. É nada. 2 bilhões pra uma cidade é nada. Então hoje, Caralho. Maricá é uma cidade bem desenvolvida, cara. Quem quiser ir pra Maricá pode ir. Não vai Vai. passar fome não, tá? Lá é a nata do Rio de Janeiro. Melhor lugar que Feio tem. pra caralho. Melhor lugar que tem pra Maricá. Eduardo Paz falou que é uma merda. Não, olha só. Não foi eu que falei, não. Foi o Eduardo Paz que falou alguns anos Não, atrás. Daí, que é um lixo. Maricá agora... Feio Não, peraí. Fui eu, não fui eu. não. Maricá... Some pra Foi o Eduardo Paz. Porra, onde é que é nada, pô? Onde é que você tira essa porra? Nata meu peru, tem a pô. moeda Tá própria maluco. de lá. Mas Maricá é feio, porra. Foi o Eduardo Paz que falou. Maricá... Não, Ó, vai peraí, meter rapidinho, essa. peraí. Mas pra falar que Maricá é bonito. Ah, vamos Calma, meter cara. essa, Maricá, porra. Pelo padrão de Maricá, 2 bilhões não é nada. 2 bilhões não é nada. É ônibus de graça, é ônibus pra caramba, é moeda social, então 2 bilhões não é nada. Então, aquilo dali, se eu fosse o Pedrinho, eu sentia como uma ofensa. Pô, tem 2 bilhões? Quantos bilhões o Textor tem?
O resto da família do Ponte, ninguém sabe. Quantos bilhões? Rapaz, pra investir num clube não é 2 bilhões só não. 2 bilhões acaba rápido, pô, pra um clube de futebol, Um clube não é nada, 2 bilhões. Não. né? É nada. Não é nada. Pra tu ver, qualquer um pode investir qualquer centavo no Vasco, pô. O Vasco vai terminar sendo vendido, sabe por quê? Pelo um Guaraná Pet e 3 coxinhas, pô. Que é o que tá valendo hoje, pô. Ô, Norton, o Maricá não precisa comprar o Vasco, não. O Maricá daqui a pouco já passou o Vasco, pô. O Maricá tá na Série D, pô. Maricá vai comprar o Vasco. É mesmo. O Maricá tá na Série D, jogou com o Campeonato Carioca Cara, esse ano. vou falar uma parada pra tu aqui. É porque o Rio de Janeiro, quando a gente teve até live no mais ou menos falando, né? É muito amador. Se o Vasco tá em São Paulo, o Vasco já tinha, não sem zoeira, em tradição não. Não, sem zoeira, em tradição não. Mas o Vasco já se tornaria um time assim, quinta força de São Paulo. A gente não ia tratar, pô. Se o Rio de Janeiro tem um Bragantino, esses times de Série A constante, o Vasco já era quinta força. Não tô Você zoando, bota não. a sétima, pô. Porque tem os 4, aí tem Mirassol. Tem o Mirassol e o Bragantino, que estão muito melhor, pô. O Bragantino até final de Sul-Americano disputou Mas, ó, já anos. 6, ó. Tem os 4 grandes e os 6. Seria o 7ª força do ano, pô. Ô, essa do Quaquá. O Novo Horizontino, Pô, tem tá na, Ponte quase Preta. subindo, não foi? Novo Horizontino? Ô, essa do Quaquá agora já peguei a visão, mano. O Quaquá queria comprar o Vasco pra trocar a sede, pô. Botar o Maricá lá em São Januário. Tá correto, pô. É melhor pros caras, pô. O Vasco e o Maricá jogando daqui a pouco vai cair mesmo, ninguém vai ligar mais. Joga o Maricá ali e começa a botar perto já do Maracanã, da galera ali. Aí faz aquela Maricá. fusão, igual foi o Bragantino com a Red Bragantino Bull, pô. e Red Bull. Faz aquela fusão. Aí O clube da vira, Red Bull ainda existe. Maricá da Gama. vira Miracô. Maricá da Gama. Maricá da Gama, pô. Vasco de Maricá. Miracu. Maricá. Miracu. Vasco de Maricá, verdade. Faz também, ó. Vasco de Maricá. Bem legal. Aí a bandeira vermelha de Maricá Não, vai com ser- uma faixa passando no meio, pô. Vai Eu ser acho Maricá que- da Gama, porque como o Maricá que vai comprar, mano, o Cara, Maricá tem que vir na frente. Eu acho que assim, concluindo tudo que a gente falou aqui, eu acho que o Vascaíno ele precisa entender que a gente tem um momento da zoeira aqui, mas tudo que a gente fala aqui tem uma reflexão profunda, Isso aí. tá? Não, mas hoje a gente falou muito mais sério que Eu o vou falar uma zoeira. parada, cara. O que o DJ falou aqui uma vez, e eu concordo totalmente, e assim, é pra você abrir seu olho. Vocês têm que entender que o Vasco acabou já, galera. O Vasco acabou. Acabou. Cara, o DJ falou uma parada aqui semana passada, acho que foi semana passada retrasada, e concluiu que o Vasco acabou, cara. A SAF era a salvação do Vasco. Se o Vasco conseguiu destruir a SAF, não tem mais salvação. Não tem mais salvação. Tô falando sério, pô. Eu sou vascaíno, eu preferia que o clube acabasse do que ficar tendo essas campanhas assim. Eu também acho. É mesmo, começa do zero. Porra, É melhor que fazer coisa igual. gostoso, Acho que pô. o Torino fez, foi pra quarta divisão e começou do zero. Verdade. Melhor, pô. Os caras ficam putos que eu e o Sérgio é Botafoguense que a gente fala, irmão. Mas o Botafogo Viveu passou isso. dessa fase agora, pô. Mas senão ia ser o mesmo processo. Mas a gente não tinha aceitado cair pra série B Exato, ou pô. começar A do gente não zero. falou isso várias A gente vezes. falou isso várias vezes no canal. A gente aceitou isso. Irmão, ninguém O vai Vasco não diminuir a grandeza do Vasco. O Vasco, mano. Mas, irmão, acabou. Não, as O Vasco hoje conquistas, tudo dá certo, os tudo ídolos. errado, Mano, tudo errado. queira ou não, o maior artilheiro do Brasileirão é o Roberto Dinamite. Vai estar sempre lá no Vasco. Ninguém vai tomar verdade. isso. A luta deles, o estádio. Isso ninguém vai tomar do Vasco, a história. Mas assim. Mas a história é controvérsia, né? não, mas se você quiser, eu ninguém trago vai, uma história ninguém vai melhor, tomar mais isso. Ninguém vai tomar isso do redigida Vasco. pra você. Só que, por exemplo, se for parar a pensar, se o Vasco não tentar fazer algo absurdo igual o Botafogo fez, foi aquele dado que a gente trouxe, de 2008 pra cá, 4 rebaixamento. O Vasco não vai E ganhar uma 4. permanência, né? Não vai ganhar 4 Brasileirão. E uma permanência. Mas sabe qual, Entendeu? sabe qual foi a diferença, ô Sérgio? Isso aí eu lembro muito bem, porque a gente acompanhou o Botafogo há muito tempo, né? Porque a gente não tinha canal. Botafogo, quando lançou a ideia da SA ainda, Esse é eu 2019. chamava o Botafogo de maluco, porque não tinha essa porra de compra de clube. Sim. O Botafogo fez uma auditoria de 2 anos com aqueles irmãos lá. Irmão Murilo Salles. O que aconteceu? O Botafogo Itaú. foi, preparou o terreno todinho e passou no Senado a proposta. Não deu um mês, o Vasco vendeu a SAF. Vendeu sem do nada. Fez um Sem estudo estudo, não rapidinho. tem nada. Vendeu. Então, quando o Botafogo achou o John Textor, não foi um achado, irmão. Já tinha um Uma parada estudo. toda. O Vasco e o Cruzeiro venderam na emoção. na emoção. Agora que o Cruzeiro tá conseguindo se reconstruir com o Pedrinho. Ó, Essa é a verdade, pô. pra tu ver como que é o Vasco. O Pedrinho era bonito, ficou feio. Se o Vasco comprar um anão cresce. Comprar um circo, o palhaço vira sem graça. Se comprar um rio, o rio seca. Tudo que vai em redor do Vasco, irmão, pra tu ver, ó. Caralho. Pô, o Pedrinho você Ó, São Cristóvão era perigoso. O Vasco foi pra lá, acabou a criminalidade, pô. é impossível, pô. A controvérsia, tá maluco? Tu passa ali, se o outro bota a piroca pra fora, aquela história. Não faz. Tá maluco, O Pedrinho sair dali, ele vai fazer cover do Fred Krueger, porque se ele botar um chapéu ali, botar umas unhas grandes, ele fica igualzinho o Fred Pai é Krueger. hétero, pô. Tá chegando no Vasco. Pô, é mesmo. E o Paê! Pô, E o Paê da luta! sabe o que é o pior pro Vasco? Igual eu vi o anúncio do Super Mundial.
Pô, 3 cariocas no Super Mundial. O Vasco, ele consegue estar num momento ruim com os 3 vivendo boa fase, pô. Porque antigamente, meio que um time vivia uma grande fase, um carioca, outro vivia, então 2 ao mesmo tempo. Agora, Muito superchat. 3... O Vasco ainda é sofrida, moleque. 3... Não, é muito... Não, muito Ô, sofrido. Norton, vou te falar. O Você cara imagina... vê todo mundo ser campeão. Você imagina a criancinha chegando hoje, cara. Super Mundial daqui a um mês. Chegando no colégio, Botafogo, Flamengo, Fluminense no Super Mundial e Vasco de fora. É muita humilhação, rapaz. O filho do Romário, irmão. É muita 12 humilhação, é anos, muita mas- humilhação, mas é pô. humilhação mesmo. É muita humilhação. Super Ô, Mundial. O Casé, mano. O Casé montou uma TV, pô. É muita humilhação. Vai transmitir Super Mundial. E o time dele vai estar. Todo o time do Rio tá, o time dele não tá, mano. Cara, é muito triste, cara. É muito triste. Papo reto, É mano. muito triste.